Meus amigos, mais uma tertúlia criminológica. Aqui nos nossos estúdios nós estamos tendo a honra de receber Adriana de Melo Nunes, que é advogada e presidenta da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB São Paulo. Membro do Conselho Penitenciário aqui no nosso estado, doutoranda na Faculdade de Medicina da USP, assessora jurídica do Tribunal de Justiça, ex-ouvidora da Fundação Casa e ex-assessora do gabinete da Secretaria de Administração Penitenciária em São Paulo. Doutora Adriana, pela sua experiência fantástica nessa área, no campo penitenciário, tantos anos que você já luta por isso, pela defesa dos direitos das pessoas, na sua opinião, nós estamos vivendo o pior momento de degeneração do sistema penitenciário? Eu acho que o sistema penitenciário por si só já é degenerado. Não acho que a degeneração esteja aumentando. O que está aumentando é a população carcerária que vive nesse contexto degenerado. É degenerado, em primeiro lugar, eu acho, porque quando você fala em instituição total, você tem o estabelecimento de relações muito diferentes daquelas que você estabelece na vida livre, né, na vida rotineira. Você estabelece um exercício de poder em relação ao outro, e o outro em relação ao outro, e o outro em relação ao outro. Então, é um ambiente de subjugação, é um ambiente de cerceamento, de contenção, de luta pela sobrevivência nas coisas mais pequenas do dia a dia, coisas que não passam pela nossa cabeça, homens e mulheres livres, que se dê dessa forma. E por que eu digo isso? Na verdade, eu conheci a primeira instituição, ainda adolescente, quando atuei na unidade de Sampaio Viana, da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor. Na época, não existia a ECA, não existia a Fundação Casa, não existia nem a figura do autor de ato infracional. O que se tinha era um Estado que, não sabendo o que fazer com as crianças em situação que não eram chamadas de situação de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, eram aqueles que a sociedade não sabia exatamente o que fazer, que estavam ali abandonados, que estavam ali enjeitados pelas casas da roda espalhadas aí em alguns hospitais, enfim. E essas crianças eram encaminhadas para a unidade da FEBEM, Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, localizado no Pacaembu, onde hoje é a Casa Cor. Incrivelmente, hoje lá é a Casa Cor. Mas o que eu via lá? Crianças de 0 a 7 anos, e as mães, a casa das mães eram lá. Era também nesse espaço. E era assim, crianças de 0 a alguns meses, de alguns meses a 1 ano, de 1 ano a 3, de 3 a 5, de 5 a 7. Quando a criança fazia 7, imediatamente ela era transferida para a unidade de Tatuapé, que era uma unidade da FEBEM, que depois veio a ser Unidade Penitenciária Feminina, e que foi desativada justamente pelas precaríssimas condições. Então, ali era um tempo que também não se pensava em arquitetura institucional, muito menos arquitetura prisional, ou qualquer arquitetura que fosse. Eram caixas acimentadas, onde se depositavam pessoas que eram... Mas havia uma política de prevenção? Não, então, me parece que não, né? Não me parece que não, porque eu convivia com essas... Eu conhecia essas crianças e bebês dentro dessa instituição. Então, assim, os servidores que eram contratados da FEBEM para auxiliar... Muitas vezes tinham 13 filhos em casa. Eu, especialmente, uma senhora tinha 13 filhos em casa e ficava ali durante a semana cuidando. Mas eram crianças infratoras? Não era. Não existia essa figura do autor de ato infracional, né? Eram crianças abandonadas. Agora, que vinham da casa da roda, enfim. Então, assim, o que você via era uma luta pela sobrevivência incrível, porque eram bebês que compartilhavam o mesmo berço e que disputavam uma madeira. Eles disputavam uma madeira. E o que virou dessas crianças todas? Então, não há no Estado brasileiro, pelo menos no Estado de São Paulo, não existe uma secretaria ou uma fundação que tenha o destino, que tenha a obrigatoriedade, enfim, a finalidade de recepcionar pessoas, enfim, pequenos, crianças, nessa situação de vulnerabilidade. Não existe. Onde elas ficam hoje? Em abrigos. Abrigos conveniados com a Secretaria Estadual do Bem-Estar, Secretaria de Assistência Social, municipal e estadual. Mas abrigos. Não me pergunte qual é a política de gestão. Organizações sociais não são públicos, eles são conveniados. São abrigos. Tem alguns abrigos que são mantidos pela Secretaria de Assistência Municipal. Mas eles aprendem coisas, são educados? Eu não sei, porque, na verdade, assim, o contato que eu tive com as crianças foi este período
enfim, da minha vida, que me trouxe a vontade de refletir um pouco sobre como a nossa sociedade responde ao próximo, né? É uma situação dantesca, como uma sociedade convive com aquilo. Eu nunca mais fui a mesma depois dessa experiência. Eu, na verdade, sofri uma pena alternativa sem existir ordenamento jurídico, né? Porque a minha família achou que eu deveria aprender coisas novas ali, e eu aprendi isso. Eu aprendi que o Estado e a sociedade realmente fecham os olhos para alguns problemas pontuais, como aquelas crianças. Hoje, é óbvio, cresceram, provavelmente muitas estão mortas. Vi cenas de crianças deficientes, crianças cegas, crianças com desenvolvimento incompleto. Vi a criança loirinha, gorduchinha, de olhinho azul, cabelinho loirinho, fofinho, sendo super bem tratada, diferentemente de outros que não eram. Enfim, uma luta pela alimentação no refeitório. E por que eu estou descrevendo isso? Nosso assunto é sistema prisional. Porque a crueldade que eu vejo aqui, eu também vejo ali. Eu vejo essa crueldade. E o público que eu vejo no sistema prisional é o mesmo público que eu vejo, só que agora crescidos, né? Então, a partir do ECA, surge no ordenamento jurídico a pessoa do autor de ato infracional, o adolescente, adolescente a partir de 12 anos. Então, aquela estrutura que antes era a FEBEM, né, que foi aproveitada, a estrutura, usaram essa estrutura para implementar a Fundação Casa, Centro de Atendimento Socioeducativo Adolescente. Ou seja, o Estado de São Paulo revela a necessidade de se desenvolver uma política de atendimento ao adolescente autor de ato infracional. Mas, atualmente, o adolescente que está lá na Fundação Casa recebe um tratamento digno, aprende coisas, ou não? Está também dominado pelo crime organizado? Não. Sim, não está dominado pelo crime organizado, sim, recebe o atendimento diferenciado. O que acontece ali? Você tem, primeiro, esse centro de atendimento social. Lógico que, quando a FEBEM foi extinta e um decreto deu o nascimento da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo, eu insisto em dizer, porque as pessoas não confundam, é uma ignorância incrível, porque as pessoas falam que a antiga FEBEM... Não, veja, a FEBEM era fruto de uma ausência de política estatal que respondia a qualquer criança e adolescente em situação de abandono, né? E que também acabou contendo ali autores de ato infracional. A Fundação Casa é outra coisa, uma fundação destinada a cumprir o título executivo numa imposição de medida socioeducativa. Então a medida é realmente socioeducativa? Na verdade, Tosílio Flávio, não é tão simples responder isso, porque não é fácil você ser gestor. Eu participei de 2 gestões no Poder Executivo. Sou advogada, essencialmente, mas vem do Poder Executivo é que você percebe quantas dificuldades você tem para, por exemplo, eu estava falando agora há pouco ao telefone sobre a questão da inflação legislativa. Lei não nos falta. O que falta são procedimentos. Então, assim, a ouvidoria, por exemplo, no caso eu era ouvidora-chefe da Fundação, nós íamos às unidades visitar justamente para responder essa pergunta que o senhor fez, que é: existe um atendimento adequado? Existem procedimentos que tornam acessível o que se espera e que está previsto na lei, porque a lei, quando ela é instituída, ela tem um espírito. E aí, o espírito da lei no atendimento se manifesta por meio do Sistema Nacional em Medida Socioeducativa. Então, o que aconteceu? A Fundação Casa ela se pautou por uma resolução do CONANDA, Conselho Nacional de Criança e Adolescente. Uma resolução nacional, que todos os estados, enfim, têm que trabalhar para atingir aquele fim, aquele resultado. E a Fundação Casa trabalha, desde o tempo que a gestão da doutora Berenice Janella começou em 2005, eu entrei lá em 2007, fiquei até março de 2013, não é? E deixei porque estava com outros projetos acadêmicos, enfim. Mas foi um período extremamente rico como ouvidora, porque você vai às unidades e verifica por que os procedimentos que são construídos paulatinamente na vivência. Quer um exemplo? Os adolescentes eram recolhidos na rua e iam para os distritos policiais. Sentou-se com o Tribunal de Justiça e decidiu-se um procedimento para que isso não se desse mais. Não dá para adolescente ficar em distrito policial. Ok. Então, o adolescente chega na unidade. Ele abre a viatura, o menino desce, independente das condições em que ele desce, mas ele desce, quando consegue ficar em pé, desce e fica em pé, e chega. Quem recebe o menino? Quem recebe? Ainda hoje é assim? É o porteiro? É desse jeito? Não. Hoje? Não. Então, assim,
diante da situação concreta, foi se discutindo com os órgãos parceiros medidas que tornassem digna, legal, não legal no sentido de ser legal, legal também, mas legal no sentido de ser legal, de responder à norma de proteção, de defesa da criança e do adolescente, uma forma digna de haver essa recepção. Então, assim, o adolescente não fica mais do que 24 horas num distrito policial e ele é incluído no sistema Fundação Casa por meio de núcleo de atendimento inicial. Então, o adolescente chega, ele é recepcionado por uma equipe multidisciplinar. Ah, mas isso acontece? Acontece. Ah, mas é super, acontece mesmo? Não, acontece. Agora, se aquela dupla de técnicos, naquele dia, não está de bom humor, ao invés de chegar um, chega 100, ou se, então, o Brás, que é onde tem essas unidades de atendimento inicial, está lotado, não tem mais onde enfiar menino, chega mais 50, isso é um outro problema. Porque não é a Fundação Casa, ou melhor, não é nem a Fundação Casa e nem a administração penitenciária que produzem o cliente, né, o usuário do sistema. Isso. E essa situação dos menores no Brasil, de abandono, nós temos aí as últimas estatísticas dando conta de que são milhões, que nem trabalham, nem estudam e nem têm um ambiente familiar sólido. Ele está solto. É um menino que está solto. Ele só é braços e pernas porque não tem cabeça, ou seja, não estudou, não nem sabe nutrição, nada. né? Você está falando da primeira infância, da gestação da mãe. Precaríssima nutrição. Isso, essa massa de gente que está aí, é um exército de reserva no Brasil. Eles podem se tornar criminosos, na sua experiência, por tudo que você já viu da meninada? Doutor Luiz Flávio, a gente está ficando numa situação assim, de seca, né? Vamos imaginar. Eu já tive uma discussão no meu prédio com as pessoas com quem eu convivo e que trato com o maior respeito por causa de água. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque nós que temos condições de ler, eu já começo a ver em mim sintoma de animalização. Porque só de imaginar que eu vou ficar sem água, eu já vou reagir. Eu vou tentar reverter essa situação. Ora, imagine o valor que o senhor dá para a sua vida, a vontade de se permanecer vivo, de estar com seus parentes, com seus filhos, produzindo aqui, falar para a juventude suas ideias e tal. Isso não lhe anima a existência? Não lhe dá uma razão de viver? Sim. Que razão de viver você tem se você não teve assim o primeiro contato com a importância de você existir? Você não teve nada. Nenhum amor à vida. Nada. Então, assim, vou morrer. E que tem? Morrer então, não é nada. A minha vida não vale nada. Por que a sua nenhum. vale? Então, assim, eu acho que a gente está lidando, a gente está criando uma geração, e eu não estou falando que isso é regra, né? Isso não é regra, porque existem exceções importantes, né? Depoimentos recentes que surgiram aí, nessa coisa de YouTube e tudo mais, reportando adolescentes que tiveram uma vida de violência, que tiveram uma vida à margem, mas que perceberam que era possível ter uma escolha. Eu acho que o papel do Estado, no que diz respeito a essa segunda etapa da existência dele, que é quando ele encontra o controle formal, é quando ele encontra a força do Estado, é essa força que tem que ser moderada. Porque se o Estado, quando ele custodia, ele é perverso, mais perverso, ele não vai devolver melhorar. Algo bem. Não vai. Agora, se você tenta criar um ambiente de ternura, eu sei que é curioso falar sobre o ambiente de ternura quando você está falando em sistema prisional ou sistema de comprometimento socioeducativa, mas você encontra nesses dois sistemas de adolescentes e adultos, e jovens adultos, porque tem 75% da população em São Paulo, que é a maior do país, tem menos de 25 anos. Né? A gente tem 213 mil pessoas presas, 75 tem menos de 25 anos. Então, a gente está falando de jovem adulto, sim. Até 21, oficialmente, é um jovem adulto, que fica na Fundação Casa, enfim, e de 21 em diante, enfim, você já considera ainda um jovem adulto. Né? E até me perdi um pouco, mas, de qualquer maneira, eu vejo equipes trabalhando, por exemplo, vou dar um exemplo. Primeiro que assim, eu tenho uma admiração incrível pela gestora das unidades do Brás, que é a Ivanete, que recebe. Ela recebe, então abandonadas. assim, não, veja, não há política de atendimento à criança abandonada. Eu estou falando da Fundação Casa. Já da Fundação Casa. Da Fundação Casa. A Fundação Casa só recebe adolescentes com sentença de cumprimento de internação em medida socioeducativa ou em semi-liberdade, ou os municípios
que foi um processo longo, lento e desgastante, aplicam as medidas de liberdade assistida, que é uma outra questão. Os municípios não querem assumir responsabilidade pelos seus munícipes, não querem. Não é? Enfim, passando, então, para o sistema penitenciário, porque eu comecei por criança, adolescente, agora o sistema prisional, porque eu vejo a mesma coisa. A única coisa que muda é a dimensão do problema, né? Porque, enquanto você tem unidades para 92 adolescentes, que são centros de atendimento socioeducativo, que tem uma arquitetura pensada para o cumprimento, pensado no ambiente educativo, ao mesmo tempo, você também tem os centros de ressocialização, que são 35 no estado de São Paulo, não é? E qual é a diferença, por exemplo, do centro de ressocialização no estado de São Paulo para a penitenciária compacta? E qual é a diferença da penitenciária compacta para o centro de CDP, Centro de Detenção Provisória? E qual é a diferença do Centro de Progressão Penitenciária para os regimes semiabertos? Tem uma diferença? Existe uma diferença. E essa diferença é conceitual. Então, vamos fazer o seguinte. Nosso primeiro bloco, nós vamos já voltar em seguida com a doutora Adriana, explicando as diferenças dessas instituições e, especialmente, o que é que os presos estão aprendendo hoje no presídio? Estão aprendendo a ser gente, ter dignidade, ou estão aprendendo a ser animais brutos e violentos? Já, segundo bloco, nós já voltamos.